Neste momento, o painel Cumprimento de sentença e execução. Convidamos o defensor público Marcelo Paes Ferreira da Silva. E o professor Guilherme Costa Leroy. Com a palavra, o defensor público Marcelo Paes Ferreira da Silva. Bom, boa tarde a todos. Dando prosseguimento aqui às palestras do nosso congresso. O Dr. Guilherme Costa Leroy vai fazer considerações a respeito do que, para mim, não sei se o Dr. Guilherme concorda, talvez seja a temática mais importante desse novo Código de Processo Civil, que é o processo de execução e a fase de cumprimento de sentença, porque, como foi muito bem dito pela doutora Juliana aqui na palestra que antecedeu, as teorias em torno da fundamentação das decisões, do contraditório, ampla defesa, de pouco valeriam se o Poder Judiciário não conseguir efetivamente satisfazer os direitos fundamentais que estão em jogo ali, que são subjacentes à discussão, à relação processual. Então, a gente vai tentar perceber, pela exposição do Dr. Guilherme, se o Código logrou êxito em encontrar um equilíbrio hermenêutico entre o princípio da máxima efetividade e a menor restrição possível, que são os grandes princípios que giram em torno da atividade executiva. O Dr. Guilherme, ele é advogado, professor, é colega lá do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais, e ele tem um DNA da defensoria, porque ele é filho da nossa colega, a doutora Ana Cláudia. E talvez, já me disseram aí que essa é a informação mais importante do currículo dele, né? Eu concordo. Até porque a doutora Ana Cláudia é uma excelente defensora, muito competente. Então, sem mais demoras, eu vou passar a palavra para o doutor Guilherme e todos aproveitem aí as considerações dele. Tá bom? Obrigado. Boa tarde a todos. Queria agradecer muito aqui o colega Marcelo, do mestrado lá da UFMG. Falar que é uma honra para mim estar aqui hoje, falando aqui para vocês. E é uma missão muito importante por 3 motivos, tá? Para mim estar aqui hoje. Primeiro, porque meu primeiro estágio foi na Defensoria. Eu fiz estágio em vários lugares na Defensoria. Fiquei aqui 2 anos estagiando com diversos profissionais, e eu digo que foi o lugar em que eu fiz o melhor estágio, em que eu mais aprendi. Nada contra os outros lugares que eu fiz estágio também, mas aqui eu aprendi mais do que direito. Aqui eu aprendi sobre humanidade. Aqui eu aprendi sobre como o direito realmente tem que ser aplicado e quem que precisa de uma atuação adequada, que muitas vezes a gente se preocupa com, igual a doutora Juliana, a professora Juliana estava falando antes, com teorizações, e tem uma grande parte do Brasil que nem acesso à justiça tem. Então, aqui na Defensoria, eu consegui aprender muitos valores que eu vou levar para o resto da vida, né? Com o Dr. William, com o Dr. Wagner, da área de penal, com a doutora Solange, com a doutora Evelyn, da área civil, e isso, para mim, eu tenho certeza, foi fundamental para a minha formação. Em segundo lugar, porque está sentada aqui na frente a professora que me deu todas as matérias de processo civil, então eu só poderia estar falando sobre essa matéria aqui se ela realmente tivesse me passado tudo que ela passou. Então, eu queria agradecer a professora Juliana por me dar o prazer de assistir a minha palestra hoje. E, por fim, eu queria agradecer a presença da minha mãe, porque ela é meu exemplo de profissional e a pessoa que realmente me faz seguir em frente, e eu vejo a atuação dela como algo essencial e que eu me baseio muito e espero que um dia eu chegue aonde ela está. Tá? Então, gente, nós vamos falar aí de cumprimento, sentença e execução, e eu tenho um desafio um pouquinho maior com a professora Juliana, porque a professora Juliana tinha 18 artigos, eu tenho quase 200 para falar no mesmo tempo. Tá? Então eu vou tentar, eu não vou poder ficar fazendo uma comparação, infelizmente, do CPC de 73 com o de 2015, eu não vou conseguir, tá? Mas eu vou então tentar passar pelo cumprimento de sentença todo e alguns apontamentos do processo de execução. Tá? Então, me desculpem se eu for muito dogmático, se eu for muito direto no que está na letra da lei,
Mas é que eu vou tentar abranger o maior conteúdo possível para que vocês possam se atualizar aí de acordo com o novo código. Tá? Então, dando início aí. Vou passar por um histórico bem rápido que a doutora Juliana já adiantou para a gente um pouquinho. Na época do CPC de 73, quando ele entrou em vigor, né, inicialmente a gente tinha um processo autônomo, como ela bem colocou. A gente tinha uma ação de execução de sentença e a ação de execução de títulos extrajudiciais, que ainda permanece nos dias de hoje. Né? Mas diversas ondas de reformas aí até 2006, com a ideia do sincretismo processual, mudou isso, né, e fez a reunião da cognição e da satisfação, né, do direito no mesmo processo. Então, a gente tem a fase de conhecimento e a fase do cumprimento de sentença. Tá? Então, ali, as setinhas azuis indicam os dois formatos de execução, lato sensu, que a gente pode ter, que é o cumprimento forçado de sentenças condenatórias e o processo de execução de títulos extrajudiciais. Tá? Como a doutora Juliana bem colocou, eu já adianto, o novo CPC de 2015, ele acabou de completar esse secretismo processual. Ele inseriu também a execução contra a fazenda pública e a execução de alimentos como um cumprimento de sentença. Então, da mesma maneira que a gente tem a obrigação de fazer, de não fazer, de entrega e de pagar a quantia certa, agora nós vamos ter a obrigação de pagar alimentos e a obrigação contra a fazenda pública como um formato de cumprimento de sentença. Tá? Mas qual que é o desafio, então, desse CPC com a entrada em vigor dele em março? O que ele vai ter que enfrentar? Se a gente vai lá no Justiça em Números, a gente vê, e esse dado é de 2014, eu ainda não atualizei com 2015, porque ele acho que saiu essa semana, 86% das execuções e dos cumprimentos de sentença estão congestionados. Isso é uma porcentagem muito grave. Né? Se a gente pensa aí, só 14% andam no normal. Tem alguma coisa muito errada com isso aí. Tá? E aí eu fui, então, nossa, exposição de motivos, vou procurar lá tudo o que eles pensaram sobre execução e sobre cumprimento de sentença na época do projeto. E eu me esbarrei com apenas 4 menções em toda a exposição de motivos sobre o cumprimento de sentença ou o processo de execução. Na verdade, o cumprimento de sentença ele não tem nenhuma alteração citada na exposição de motivos, só o processo de execução. Tá? E quais foram elas? No primeiro parágrafo, eles reconhecem a necessidade da efetiva satisfação. Então, aí, incluindo o sincretismo processual e mostrando que não basta só a cognição, a gente precisa que se efetive o direito, a gente precisa que essa fase de cumprimento de sentença, que esse processo de execução, ele seja efetivo e que ele consiga alcançar o seu objetivo. Tá? E depois, o que mais a exposição de motivos falou? Ele falou que não vai ter mais distinção entre leilão e asta pública, agora é tudo leilão. Tá? Ele falou que não precisa necessariamente de 2 astas públicas, agora chamadas de leilão, para se vender por valor menor do que o da avaliação. E os embargos de arrematação não existem mais. Ele só vai poder agora combater algum vício da arrematação com a ação anulatória que já existia anteriormente. Tá? E aí eu me perguntei, o que isso vai mudar os 86% que estão lá em cima? Acredito que não muita coisa. Tá? Então aqui já fica a minha primeira reflexão. Para mim, o CPC de 2015, ele quis mudar muito a parte de recursos, ele alterou a questão da mediação e da conciliação, ele trouxe uma tutela provisória melhor embasada, melhor teorizada, talvez. Mas na execução, no cumprimento de sentença, eu não vi muita preocupação em realmente inovar para tentar tirar dos 86%. O que a gente vai ver daqui para frente foram boas mudanças, foram coisas que já eram pacíficas da doutrina, que já eram decisões do STJ, ou coisas tentando tirar a jurisprudência defensiva do STJ, mas que eu não creio que vai diminuir esse 83%. Tá? Então, primeiro momento, o que eu queria colocar aqui é que o processo de execução e o cumprimento de sentença não tiveram alterações significativas que vão tirar esse congestionamento. Tá? Talvez o que a gente consiga, e como a professora Juliana já colocou, é mudando a mentalidade. É mudando a mentalidade de se esquivar do pagamento, é mudando a mentalidade de achar que o processo é uma queda de braço e que você vai ficar forçando ali até o último instante para não deixar que a outra parte tenha o direito que ela deveria ter. Tá? Então, nesse sentido, vamos começar aí especificamente nas regras. Né? Então, a gente tem que buscar com
esse novo código, com a fase de cumprimento de sentença ou o processo de execução, a efetiva satisfação, né? E para como a gente pode fazer para procurar essa efetiva satisfação? A gente tem que dar estímulos às partes para que elas cumpram as decisões, tá? Então, o estímulo às partes é uma coisa que o código tentou trazer de certa forma em alguns pontos, principalmente nas questões das multas. Como vocês verão, tentou-se reformular a litigância de má-fé, o ato atentatório à dignidade da justiça, para que se tenha um estímulo, né, uma coerção, para que a parte pague o quanto antes. Tá? Não é ficar, igual a professora Juliana falou, do processo de execução, que era infindado só por causa da citação, por exemplo. Tá? Outra coisa que é importante a gente pensar sobre o cumprimento de sentença e o processo de execução é sobre a parte geral do código que fala em cooperação e lealdade. Tá? Então, aqui também se aplica cooperação e lealdade. Então, não é o executado fugindo do exequente, não é um correndo atrás do outro. Tá? Inclusive, o artigo 803, se eu não me engano, ele coloca muito bem que é responsabilidade também do executado demonstrar quais são os bens que ele dispõe para que sejam executados, para que sejam, sofram alguma restrição e sejam repassados para o exequente. Né? Então, aqui houve essa mudança, retirou-se muita proteção que havia sobre o executado, né, para tentar aí com que isso seja cumprido de maneira mais rápida. Tá? Então, vamos lá. Um dos principais problemas, gente... Um dos principais problemas, antes da gente entrar aí na dogmática certinho, é que toda a parte de cumprimento de sentença, e vocês podem conferir o código, e no próprio processo de execução, ele vai falar remetendo uma parte à outra. Então, o cumprimento de pagar quantia certa definitivo se aplica no que couber do provisório. O de obrigação de fazer se aplica no que couber na entrega de coisa. O processo de execução se aplica no que couber no cumprimento de sentença, e vice-versa. Tá? Então, esse no que couber é uma crítica também que eu queria deixar aqui, porque é o espaço para teorização. É o espaço onde se cria, onde se remexe para tentar encaixar as coisas, e o código poderia ter deixado um pouco mais claro. O que ele tentou fazer? Ele tentou organizar, principalmente no cumprimento de sentença, o 475, né, que foi, vamos dizer, um remendo aí, do Código de 73, e estava um pouco mal organizado. Então, esse código ele vem dar uma característica de organização, uma sequenciação mais lógica, tentar preencher uns furos ou umas dificuldades que haviam aí no 475. Tá? Mas, essa forma como foi colocado de remissão de um lado para o outro, acaba ficando um pouco confusa, e ele poderia ter sido mais objetivo aí do que cabe, do que não cabe, para evitar exatamente a confusão doutrinária. Tá? Mas vamos lá. Primeira coisa, então, é quem vai poder começar. Vou começar com o cumprimento de sentença, depois eu passo para o processo de execução. Como que vai começar esse cumprimento de sentença? Tá? Essa parte, principalmente da iniciativa e da intimação, havia discussões doutrinárias, se poderia, de que forma poderia, quem poderia e tudo mais. Então, o código vem aqui tentar pacificar como pode ser. Tá? E, exclusivamente em relação ao pagar quantia certa, ele tem que ser de iniciativa do exequente, tá? Como está aí no 513, parágrafo 1º. Para os outros procedimentos, o de pagar, o de fazer ou não fazer, o de entrega de coisa, vai poder ser de ofício. Por que isso? Porque quando vem a sentença, o juiz já determina qual obrigação deve ser feita ou não ser feita. O que deve ser entregue ou não ser entregue. Tá? Então, para que eu vou esperar a outra parte vir e dizer que ela quer que a obrigação seja feita ou não feita, ou a coisa seja entregue? Não foi para isso que ela entrou com o processo? Então já podemos adiantar. Tá? Da sentença, o juiz já vai colocar o prazo e, dali para frente, já parte para o cumprimento de sentença. Tá? Se houver recurso, esse cumprimento vai ser provisório, obviamente. Tá? Não precisa da iniciativa do exequente nesse caso. E como que o nosso executado vai ser intimado? Tá? Aí tem uma ordem de preferência, que está no 513, parágrafo 2º. A primeira delas é por advogado pelo Diário de Justiça Eletrônica. Tá? Então, a primeira regra é procurar o advogado. Não precisa intimação pessoal. Por que não precisa? A parte já foi citada lá para trás. Não é processo sincrético?
Ela não sabe que vai ter uma fase de execução, uma fase de cumprimento de sentença que vai vir depois? Então, para que eu vou citar ela de novo? Para que eu preciso intimar ela pessoalmente, como havia essa discussão doutrinária? Não precisa. O advogado vai passar para ela. Tá? Se não tiver advogado, ou se for para o defensor público, que é o caso de grande parte de vocês, aí a gente vai enviar um aviso de recebimento, né, com essa intimação para o executado. Né? No caso de vocês, vocês devem entender por que vocês não vão conseguir manter contato com todos os seus assistidos. Então, o código veio aí, facilitando um pouco isso para vocês e, na verdade, não prejudicando vocês, né, com esse AR. Tá? Uma inovação, no entanto, para tentar agilizar, é a intimação por meio eletrônico. Tá? O que é essa intimação pelo meio eletrônico? No caso de grandes e médias empresas, ou então União, Estado, municípios, autarquias, fundações e seus órgãos, eles têm que manter um endereço eletrônico disponível no tribunal para que recebam essas intimações. Tá? Então, os grandes litigantes não têm que ser intimados lá pelo advogado, eles vão ser intimados no endereço que eles fornecerem. Então, aquele endereço tem que se manter atualizado para que eles recebam as intimações. Aí, mais uma vez, tentando agilizar, tentando procurar o que a gente precisa, que é o bem da vida, que é entregar para o exequente o que ele está querendo. Tá? Então, esse meio eletrônico, que está de acordo lá no artigo 274, parágrafo único, vocês podem dar uma conferida, ele vai mudar um pouco a sistemática aí dos grandes litigantes e tentar acelerar pelo menos essa parte de comunicação. Não é uma parte que realmente influencia tanto, os entraves são muito mais maiores do que isso, mas tenta ajudar de toda forma. Tá? E, por fim, nós temos a intimação por edital. Aqui nós temos uma mudança significativa. Por quê? Só vai ser intimado por edital aquele que foi citado por edital na fase de conhecimento. Não haverá citação por pessoal e depois intimação por edital em nenhuma hipótese. E eu vou explicar por quê. É o próximo tópico, mudança de endereço. Tá? Porque é obrigação das partes manter o seu endereço atualizado. Se ela não mantiver o seu endereço atualizado e chegar uma intimação no endereço antigo, agora o CPC entende que essa intimação é válida. Tá? É obrigação das partes manter o seu endereço atualizado. Não manteve, vai ser dado como intimado. Tá? Então, por isso que a gente não vai ter mais o caso da pessoa que é citada, efetivamente, e depois intimada por edital. Porque se ela foi citada uma vez, ela tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado. Tá? Nisso, já vou entrar então num aspecto interessante para vocês, muda a figura do curador especial. Tá? Não teremos curador especial na fase de cumprimento de sentença se não teve no processo de conhecimento. Só teremos curador especial se ele se iniciou desde lá da citação por edital. Tá? A gente vai ver lá no direito de família, lá na parte das ações de alimentos, se é a melhor interpretação ou não, mas o que acontece é isso. Tá? Só haverá intimação por edital quando foi citado por edital. Então, o artigo 72 não vai ter grandes dificuldades aqui, porque só terá curador especial quando ele for citado por edital. Tá? Outra coisa que é muito importante aí na intimação é que o Código fala que se decorrer 1 ano do trânsito em julgado até o início do cumprimento da sentença, tá, que aí a intimação tem que ser por AR ao devedor, mesmo que ele tivesse advogado constituído nos autos. Isso por quê? Porque não se espera que o advogado mantenha a relação com o seu cliente por mais do que 1 ano. E até pode acontecer de você intimar o advogado e ele não dar satisfação do seu cliente porque ele não tem mais contrato com ele. Tá? E aqui tem um pequeno problema, porque, às vezes, o endereço dele não permanece atualizado porque ele entende que o advogado permaneceria e tudo mais. Então, talvez seria de bom grado do juiz cientificar, dar ciência, tá, ao advogado ou, inclusive, ao defensor público de que vai acontecer essa intimação. Tá? Isso facilitaria encontrá-lo e não teríamos aí uma fase de execução sem o contraditório pleno e sem a ampla defesa. Eu creio que se não conseguiu achar, seria pelo menos de bom grado se tentar
encontrar o advogado, encontrar o defensor público e ver o que ele pode fazer, né? Não tem porquê a gente não tentar, pelo menos dessa forma, encontrar a parte e permitir com que ela, inclusive, auxilie. O princípio não é de lealdade, então o juiz também tem que ter lealdade, o judiciário tem que ter lealdade contra a parte. Se ele consegue encontrar, vamos tentar, né? Acho que é mais importante do que ficar aí no formalismo e tentando uma queda de braço e conseguir a não participação porque seria mais fácil. A gente não pode partir do pressuposto, principalmente desse novo código, de que a parte vai ficar tentando protelar. Se a gente já parte desse pressuposto, a outra parte também vai entender o mesmo e a cultura continua no mesmo caminho. Tá? Outra coisa que é importante em relação à intimação é que se a outra parte souber qual é o novo endereço, ela tem que falar qual que é esse endereço. Tá? Ela tem a obrigação, também pelo princípio da lealdade, também pelo princípio da coparticipação, de informar esse endereço. Não é só o devedor que tem que manter o seu endereço atualizado. Se o exequente sabe, ele tem que informar. Tá? Até porque, como eu já disse para vocês, as multas foram reforçadas. E uma das hipóteses da litigância de má-fé, lá no artigo 80, inciso 5, é proceder de modo temerário. Tá? Então, se você falta com a boa-fé de saber o endereço e se esquivar de dizer única e exclusivamente para ter um procedimento em que você fala e ninguém te rebate, isso é litigância de má-fé e é uma coisa que a gente tem que ver aplicado na prática. Porque sem o estímulo ao cumprimento das decisões, elas não vão ser cumpridas. Que estímulo você tem para cumprir? Se você não vai tomar multa, se você pode fazer o que você quiser, se você pode enrolar o tempo que você quiser. Tá? Então, é importante o reconhecimento dessa multa aí, para que realmente force as partes a agir com lealdade. Tá? Por fim, terminando a intimação, quem não participou da fase de conhecimento, gente, mesmo que seja fiador, corresponsável ou co-obrigado, não pode entrar na fase de cumprimento de sentença. Tá? O cumprimento de sentença ele é uma fase decorrente da cognição. Se a essas três pessoas não foi dada, esses três tipos, né, de corresponsáveis, não foi dado aí a possibilidade do contraditório e da ampla defesa, não vai ser agora na execução, no cumprimento de sentença, que a gente vai entrar com eles de surpresa e colocar eles a cumprir algo que eles não tiveram a chance de se defender. Tá? Isso aí já era entendido, por exemplo, pelo STJ na ação de depósito. Tá? Que quando o fiador não integrou a ação de conhecimento, o STJ já dizia que ele não podia fazer parte do cumprimento de sentença. Tá? Isso está no parágrafo 5º aí do artigo 513 e veio, então, reforçar essa jurisprudência. Tá? Nesses casos, especificamente, é possível, na verdade, um processo de execução. Se você tem um título extrajudicial em que participe o fiador, o co-obrigado ou o corresponsável, eles vão entrar no processo de execução, que aí eles vão ser devidamente citados e vão ter a oportunidade devida de defesa, qual seja o embargo de execução. Tá? Passando pela competência rapidinho, nada se alterou muito significativamente, continua competência do tribunal, quando a ação for originária, fazer o seu cumprimento, né? Do juízo civil, que julgou em primeira instância, fazer o cumprimento das suas sentenças, ou, no caso de sentença arbitral, sentença penal e... sentença arbitral e sentença penal, fica o juiz civil competente, aquele que você vai distribuir exclusivamente o cumprimento de sentença. Tá? O Código trouxe a opção de ser o domicílio do devedor, ou o local do bem, ou da obrigação. Por que isso? Porque tenta-se dar efetividade, tenta-se encontrar algo para realmente conseguir satisfazer o direito da outra parte. Tá? Mas eu posso escolher simplesmente aonde eu quero? Não, você tem que demonstrar por que aquela competência, por que a alteração da competência normal vai facilitar nesse encontro de bens, nessa satisfação do direito determinado na sentença, nessa satisfação do que foi condenado. Tá? E aí, não sei se é teorização ou não, mas a Teresa Vambier coloca uma questão se poderia haver modificação dessa competência durante o correr do processo. Tá? Com certeza teorização a gente começar a pensar se é competência funcional, se é competência relativa, se é competência isso, se é competência aquilo. O que a gente precisa aqui, o que eu estou falando desde o início? A gente precisa conseguir o bem. Né? Se
a alteração dessa competência for favorecer alcançar o bem, eu vejo que é possível, tá? Desde que não se esbarre nos outros princípios constitucionais, do contraditório e da ampla defesa. Então, a própria Teresa Vanbier, ela fala que, se for pagar quantia, um cumprimento de sentença de pagar quantia, até a penhora seria aceitável aceitar essa modificação, tá? Porque aí você possibilitaria já no novo juízo, com a penhora naquele local, o réu, o executado, a se defender, tá? Já no caso de obrigação de fazer e não fazer, até a intimação para cumprir a sentença. Porque aí, quando ele tem que fazer e não fazer, já é direto, né? Então, se já foi intimado, ele já abriu o contraditório e a ampla defesa, mesmo que reduzidos na fase de cumprimento de sentença, não se vê mais possibilidade de mudança dessa competência. Falando, então, em alegações das partes, tá? Como que elas são feitas? No cumprimento de sentença, sempre dentro do mesmo processo. Processo sincretismo processual, mais uma vez. Tá? Não vamos ter incidentes, não vamos criar mais capinha de processo, um tanto de barbante para ficar difícil de levar para casa, né? Não precisa disso. Então, todas as alegações são feitas aí dentro dos próprios autos. E a alegação continua sendo chamada de impugnação. Tá? Ela está presente em todas as hipóteses. Mas, em vez do Código fazer um artigo nas disposições gerais sobre a impugnação e talvez especificando como ela ocorre em cada uma, ele colocou esse tanto de artigo ali, todos se remetendo à impugnação. Tá? Então, a impugnação continua aí e ela está centrada no artigo 525. Aí vem o 520, parágrafo 1º, que fala do cumprimento provisório e se remete ao 525. Tá? O 535 e tudo mais. Quando que você vai entrar? Qual que é o prazo quando você vai entrar em impugnação? Né? O prazo são os 15 dias após transcorrido o pagamento, tá? Ou a data de cumprimento aí da sua obrigação. Então, você tem 15 dias para cumprir, por exemplo, o pagamento, depois mais 15 para entrar com a impugnação. Tá? É o dia em que transcorre o prazo que se inicia o prazo para entrar com a impugnação. Tá? Isso aqui é prazo processual, prazo material. Por que isso é importante? Se for prazo processual, é dias úteis. Né? Isso aqui, obviamente, é um prazo para entrar com uma defesa, é prazo processual, então se aplica os dias úteis lá, a regra geral do processo de conhecimento. Tá? Então, 15 dias úteis para entrar aí com a impugnação. Não é necessário, como regra, a garantia do juízo, tá? Mas continua aí no mesmo sentido de antes. E lembrando, se as partes tiverem, se forem litisconsortes, né, com advogados diferentes, eles terão um prazo em dobro da parte geral. Tá? As alegações, elas continuam limitadas. Então, o parágrafo 1º vai trazer o que pode ser falado nessa impugnação. Tá? Continua sendo limitado. Por quê? A gente já teve um processo de conhecimento. A gente não precisa reabrir o acertamento da questão. Tá? Só se realmente estiver nessas questões que o Código entende que podem ser levantadas aí nessa fase. Essa fase tem a intenção de cumprir, não tem a intenção de rediscutir. Tá? Então, das alegações, o que cabe dizer é que se incluiu uma hipótese de incompetência. Tá? Parágrafo 6º. O resto continua o mesmo que tinha antes. Para terminar, então, um pouquinho da impugnação, o efeito suspensivo, aí sim, quando você requerer o efeito suspensivo da execução, aí você vai precisar garantir o juízo. Tá? É a questão até do tempo que a professora estava colocando aqui antes. Né? Se eu suspender algo que já estava acertado, a parte já tem ali uma decisão de um juiz dizendo que ela tem direito, que ela pelo menos me garanta que se isso demorar, lá na frente eu vou conseguir que esse direito seja satisfeito. Tá? Então, para isso que é importante aqui o efeito suspensivo, a garantia do juízo. E não basta só isso, né, gente? Não é só eu garantir o juízo que eu vou poder ficar discutindo. Eu tenho que trazer alegações relevantes, eu tenho que trazer um dano grave, eu tenho que trazer algo que justifique isso de ocorrer. A regra aqui não é ficar discutindo, mais uma vez. Tá? A suspensão, obviamente, pode ser parcial, o Código ele abre a opção aí de da parcela em controvérsia continuar a ser executada definitivamente, enquanto o resto fica suspenso aí para análise da impugnação. Tá? E nada disso vai impedir
alterações na penhora, alterações na restrição de bens. Tá? Se precisar redução de reforço ou de modificação, isso pode ser feito mesmo durante a suspensão. Né? Claro que a gente não vai prejudicar aqui o exequente por algo que o executado está tentando discutir. Tá? Se o exequente, no entanto, quiser continuar, mesmo tendo um efeito suspensivo, aí ele que vai inverter a garantia. Ele vai inverter a garantia. Ele vai dar a caução. Tá? Então, o exequente pode levantar, por exemplo, é uma coisa, é um anel de família que ele quer para ele, que ele quer guardar. Então, ele pode ir lá, prestar a caução dele, o exequente, e pegar para ele. Porque se o executado for aí feliz nas suas alegações da impugnação e se extinguir a execução e se retornar o bem ao executado, né, vai ter uma caução ali que garanta que mesmo que aquele bem sofra qualquer coisa, isso vai estar garantindo ali a isonomia, o retorno das partes ao estado anterior. Tá? Qualquer questão que venha depois, gente, é igual, mais uma vez, parecendo muito lá com a tutela provisória, a gente faz por simples petição. Tá? A única observação é o seguinte, você tem o mesmo prazo de 15 dias quando for um fato superveniente ao prazo da impugnação. Então, teve um problema com a penhora, você entra com essa simples petição. Não tem nome, o que muitos gostam de chamar de exceção de pré-executividade, não tem forma. É só uma simples petição. Você vai falar o que estava de errado. Ah, minha penhora foi feita da maneira errada, não obedeceu tais requisitos. Tá? Simples petição nos autos. O que importa é o direito material que você está discutindo, não propriamente dito a forma como você leva isso ao juiz. Né? E aí, nos parágrafos 12, 13 e 14, ele vem prevendo como será a atuação da modulação de efeitos que o STF pode fazer no cumprimento de sentença. Tá? Primeira coisa que é importante analisar é que o parágrafo 12 ele vai falar de vai falar de controle concentrado e difuso. Tá? Havia uma dúvida na doutrina se poderia ser feito modulação nas duas hipóteses, tá? Se poderia ser feito modulação aí no controle difuso, mas agora o próprio código já está demonstrando que isso é possível. Então, que se está se aproximando as duas formas, o controle concentrado e o difuso, pelo menos nos seus efeitos, tá? E que parece, então, que não vai precisar que o Senado declare que a lei está suspensa para que realmente possa se aplicar a decisão de inconstitucionalidade. Tá? Essa modulação de efeitos, quando ela for interferir no processo, ela vai ser uma das alegações da própria impugnação, inexigibilidade de obrigação. Por quê? A obrigação continua certa, continua líquida. O juiz te falou o que você tem que fazer, qual que é a liquidez daquilo. Só que ela não é mais exigível porque a lei é inconstitucional. Tá? E aí nós vamos ter uma pequena diferenciação. Se a decisão do STF for anterior ao trânsito em julgado, tá? Se ela for anterior ao trânsito julgado dessa ação que está com cumprimento de sentença, aí você entra com a impugnação. Se ela for posterior, aí você tem que entrar com a ação rescisória, porque você tem um trânsito em julgado que só pode ser combatido pela ação rescisória. Tá? E, assim como a tutela provisória, todo tipo de decisão dada na fase de cumprimento de sentença ou no processo de execução é combatido por agravo de instrumento, excetuando-se a sentença do processo de execução, que aí é a apelação. Né? Mas tudo lá está no agravo de instrumento, 1015, parágrafo único. Tá? O agravo de instrumento agora é taxativo, então vem prevendo essa hipótese. Aí o código separa entre cumprimento de sentença definitivo e cumprimento de sentença provisório. Tá? Os títulos, quais são os títulos judiciais? Manteve-se mais ou menos a mesma coisa. Tá? Aquela sentença que reconheça a exigibilidade de qualquer obrigação, seja pagar alimentos, fazenda pública e tudo mais. Tá? As homologatórias de autocomposição. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses, porque isso é importante. O código mudou a sistemática, está priorizando a mediação e a conciliação, então a gente vai encontrar muito disso aqui. E como fazer? Se a sentença for homologada pelo juiz, cumprimento de sentença. Se a mediação e conciliação for feita extrajudicialmente, digo, por vocês defensores, pelo Ministério Público, num escritório de advocacia, por câmaras de conciliação e mediação, processo de execução. Tá? Aí é considerado um título extrajudicial. Então, a mediação e a conciliação que vocês defensores fizerem, não cabe cumprimento de sentença, cabe processo de execução. Tudo bem? O formal de partilha,
e o crédito do auxiliar de justiça. Isso aí veio para pacificar uma dúvida que havia na doutrina, se, por exemplo, o perito ou tradutor poderia vir no cumprimento de sentença, tá, para pedir aí que seja pago a ele o valor devido. Tá? Então, a inclusão do crédito do auxiliar de justiça tem esse condão de garantir que peritos, tradutores e todos os auxiliares de justiça possam receber, conforme foi determinado aí durante o processo. Tá? E a sentença penal, arbitral ou estrangeira, que tem observação, vai iniciar um novo processo, e como já se inicia o novo processo só de cumprimento de sentença, por que é só de cumprimento de sentença? Porque a fase de cognição foi feita em outro lugar. Aqui a gente tem fase de cognição, não é igual o título extrajudicial que não tem. Aqui tem, teve lá no penal, teve lá no arbitral, teve lá no estrangeiro. A gente só vai fazer o cumprimento. Tá? Mas como não se iniciou a relação jurídica, aqui precisa de citação. Então a citação é em 15 dias. Tá? O código lembra isso aí, para que não esqueçamos a única hipótese de citação no cumprimento de sentença. Aí vem o protesto, que a professora Juliana também já adiantou, facilitou alguns trabalhos aqui. Tá? O protesto, gente, ele já era admitido por grande parte aí da doutrina, principalmente para os cumprimentos definitivos de sentença, tá? Desde a Lei 9492 de 97. Mas não era todo mundo que aceitava, e mesmo aqueles que aceitavam, eles não entravam em acordo sobre a documentação necessária para se protestar. Então a função do código foi simplesmente dizer quais são as documentações necessárias para se fazer um protesto. Está lá no 517. Tá? O único requisito tem que ser depois do prazo para pagar quando for quantia certa. Ou, analogicamente, o prazo para cumprir a obrigação de fazer ou não fazer. Tá? Aí a gente tem que se juntar o quê? O trânsito em julgado, a certidão de inteiro teor, e se for necessário cancelar esse protesto, ele deve ser feito em até 3 dias. Então, o código mesmo fala que o juiz deve determinar o cancelamento em até 3 dias de tal protesto. Tá? Sem maiores segredos aí no protesto. Já o cumprimento provisório. Tá? O cumprimento provisório, ele vai... o capítulo dele, na verdade, fala do cumprimento provisório de pagar quantia certa. Não fala do cumprimento provisório de todas, não traz umas disposições gerais sobre o cumprimento provisório. E aí, escondidinho, lá no artigo 520, parágrafo 5º, ele vai falar se aplica a todos os demais. E aí começa a criar um imbróglio de o que aplica, o que não aplica, pode isso, pode aquilo. E aí é espaço para o teorismo. Né? Quando que ele acontece? Quando a gente tem um recurso sem efeito suspensivo. E, assim como a tutela provisória, que na verdade a tutela provisória é cumprida, ela é efetivada por um cumprimento provisório, né, da decisão interlocutória, ela corre, né, por responsabilidade da parte. E da mesma maneira, a responsabilidade objetiva se depois vier uma mudança dessa sentença. Né? Se o recurso, lá para frente, mudar ou anular a sentença. Tá? É possível que essa modificação seja parcial, e se for parcial, vai se alterar o cumprimento de sentença, obviamente, só na parte em que for alterada. Tá? E a questão da reparação de danos, eu já falei. Assim como lá na tutela provisória também, a gente tem uma caução própria. E aqui vale a atenção, porque no próximo slide nós vamos ter que olhar isso com cuidado. Porque lá fala, aqui no inciso 4º, que quando for levantar quantia, transferir posse, alienar direito real, ou em caso de grave dano ao executado, o juiz tem que exigir a prestação de caução no cumprimento provisório. Tá? Aqui é a hipótese obrigatória de caução. Tá? E, em contrapartida, ele vai colocar a hipótese de dispensa, que estão lá no artigo 521. Quando for de natureza alimentar, e aí não tem mais restrição de até 60 salários mínimos, quando o que você quer levantar como exequente for de natureza alimentar, seja o valor que for, você não precisa prestar caução, tá? Mesmo que seja um cumprimento provisório. Quando você estiver em situação de necessidade, questão de idade, né, questão de desemprego, e você precisa daquele valor para se manter, por exemplo. Ou, no inciso 3 e no inciso 4, eles também favoreceram aqui, na provisoriedade, a questão dos precedentes. Tá? O inciso 3 vai falar
que quando tiver agravo contra inadmissão de recurso especial, ou sem repercussão geral, ou recurso especial, ou recurso... Não, desculpa, gente. Agravo contra recurso extraordinário, sem repercussão geral, ou recurso especial e recurso extraordinário contra indecisão em conformidade com julgamentos anteriores dos tribunais. Tá? Ou em caso de decisão em conformidade com matéria simulada do STF, do STJ, ou por julgados de recursos repetitivos, que aí entra o IRDR, que é um incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, quando já tiver algo sinalizado nisso, sinalizado pelo precedente, você também não precisa prestar caução. Por quê? O código está entendendo que a chance daquilo se reverter é muito pequena. Como a valorização do precedente foi muito grande, ele está entendendo que é difícil se mudar um precedente, que tem toda uma técnica para se alterar isso. Então não precisa me garantir a caução, não preciso te dar esse ônus para que você levante, para que você aliene um direito real ou faça transferência de posse, ou mesmo em caso de grave dano ao executado. Tá? Eu vou só, a título de observação para vocês, nós temos um fórum permanente de processalistas civis que tem feito um tanto de enunciados interpretativos sobre o código. Tá? Dentre um desses enunciados, eles dizem que é admissível o negócio jurídico processual, tá? Para se retirar a exigência dessa caução. Agora, quem vai fazer isso? Quem vai chegar para outro advogado para falar aqui, ó, vamos fazer um acordo para não ter caução? É igual eu falei aqui no início. Para mim, o direito é para humanizar, não é para ficar procurando quem vai fazer negócio jurídico processual. Isso aí de negócio jurídico processual vai ser 1% dos maiores escritórios do Brasil que vão fazer. Vocês, como defensores, vocês têm tempo de ficar negociando, de sentar numa mesa e negociar como vai ser o procedimento? É muito difícil, né? Mas então a gente entra no cumprimento de tutela provisória. Tá? Por quê? Porque aplica-se, no que couber, mais uma vez, o cumprimento de sentença definitiva ou provisória, conforme 519. Tá? E aí, nós temos umas questões que é preciso a gente comparar das regras de um e de outro. A reparação de danos está tanto no 520 quanto no 302. Tá? Nas duas, é uma reparação objetiva. Né? Ali é uma responsabilidade objetiva. Tá? No caso da tutela de urgência, viu, gente? Tutela de evidência não tem uma previsão específica aí de responsabilidade objetiva. Tem que se discutir se é ou não. Tá? Mas lá no 302 tem hipóteses específicas, no 520 não. Tá? Então, na verdade, aqui são dois artigos que confluem para a mesma ideia. A gente vai ter mais problema com a caução. Porque, como a professora Juliana colocou, tem uma caução lá na tutela provisória. E a gente tem uma caução que é obrigatória aqui no cumprimento provisório. Qual que a gente vai utilizar? As duas? Não, não precisa de duas cauções, né? Uma só, obviamente. Tá? Mas a do 520, o inciso 4 é obrigatório. E a do 300, parágrafo 1º, é faculdade. Tá? Então, o que vai fazer? Nas hipóteses que for o 520, você tem que cobrar a caução. Então, se for levantar a quantia, se for alienar direito real, se for tudo aquilo que está aqui atrás, ó, se for transferir posse ou tiver grave dano ao executado, o código fala que tem que ter essa caução e tem as hipóteses de dispensa da mesma forma. Tá? Em todas as hipóteses, o juiz pode colocar, se ele quiser, pelo 300, parágrafo 1º. Tá? Mas lembrando que são momentos diferentes. A do 300, parágrafo 1º, ele coloca no momento de concessão da tutela. Então, na hora que ele dá a tutela provisória, ele determina ou não a caução. A outra é no momento próprio de levantamento, tá? De transferência e tudo mais. E os dois também têm hipótese de dispensa. Tá? E aí que fica um pouquinho mais complicado. Por quê? Quando você tem o 520, é obrigatório, tudo bem, você pode utilizar a dos 521 para dispensar essa caução. Tá? E lá no 300, parágrafo 1º, há uma hipótese de dispensa genérica. Ele fala que vai se dispensar a parte que for economicamente hipossuficiente. Então, o que é economicamente hipossuficiente? A doutrina vai ter que dizer, a jurisprudência vai ter que dizer. Creio que bons parâmetros seriam estabelecer que a pessoa está assistida pela Defensoria Pública? Obviamente, é economicamente hipossuficiente. Tem justiça gratuita? Para algumas coisas pode ser economicamente hipossuficiente, para outras não. Mesmo que tenha
advogado constituído nos autos não tenha justiça gratuita, por exemplo, seja uma empresa de pequeno porte, às vezes ela vai ser economicamente hipossuficiente frente à caução que o juiz está determinando a ela. Tá? Então, qual caução, e é possível a gente estender, fazer uma miscelânea dessas hipóteses para todas as cauções? Na verdade, não precisa. Porque se for a do 520 e é obrigatório, você tem que observar, né, as hipóteses de dispensas próprias. E dentre elas, tem a situação de necessidade. A situação de necessidade entra aí o economicamente hipossuficiente. Então, resolvida a caução do 520, ela já abrange a hipótese de dispensa do 300, parágrafo 1º. Tá? Mas e o 300, parágrafo 1º? Eu posso buscar as hipóteses de dispensa do 521? Na verdade, a gente não precisa ir lá. Porque o 300, parágrafo 1º, ele é uma faculdade do juiz. Se o juiz quiser, por qualquer motivo, retirar essa caução, ele retira. Não tem que ser necessariamente as hipóteses do 521. Tá? E aí, os próximos 3 tipos de cumprimento de sentença. Primeiro, cumprimento de obrigação de pagar quantia certa. Como a professora Juliana também já disse, pode ser aí de parcela incontroversa. Tá? Então, quando tiver lá o 356, parágrafo 2º, por exemplo, julgamento antecipado parcial do mérito, você vai utilizar o cumprimento de sentença de pagar quantia provisória, por exemplo. Tá? Não tem problema. E aí, se utiliza-se autos apartados. Por quê? Para não misturar a cognição com a fase executória, e se tiver algum recurso, por exemplo, na cognição, e os autos tenham que subir, se forem autos físicos, né, para não ter que subir junto o cumprimento de sentença da parte em controvérsia. Tá? Então, nesse caso, os autos são apartados. É uma exceção, porque na maioria não precisa, é tudo dentro do próprio processo. Tá? E aí, ele vai falar da intimação para pagar, e uma observação. Lá está escrito, intima o executado para pagar, e já tem gente teorizando, dizendo que, como o 523 está falando intima o executado, a intimação é pessoal, então faz uma exceção lá ao 513. O que não tem fundamento nenhum. Está falando que ele vai ser intimado, não está falando a forma. Você tem que ser pessoal, você tem que ser por edital, como que tem que ser. Tá? Então, isso aí não tem que ficar tentando voltar atrás e achar empecilho para a pessoa não pagar. Né? Vamos manter como o código está querendo. Ele, então, é intimado para pagar em 15 dias. Não pagou, tem multa e honorários. Tá? E aí, pacificando se caberia honorários ou não. Tá? Se a pessoa não pagou, cabe multa, tem que incidir multa de 10% e os honorários de 10%. Mesmo que esse pagamento seja parcial. Tá? Se o pagamento for feito errado, vai incidir a multa e os 10% sobre o faltante, obviamente. Tá? Então, isso que é importante aí, ter atenção. Tá? Para quem quiser, a título aí já de mencionar, a questão de pagar em 15 dias, de não ser uma intimação direta da sentença, vem de encontro com a jurisprudência do STJ, que está no RESP 940-274 do Mato Grosso do Sul. Tá? Que nem todo juiz aplica, mas que agora no novo código vai ser dessa maneira. Esse prazo para pagar é prazo processual ou é prazo material? Dias úteis ou dias corridos? Tá? Aqui a gente já encontra maior dificuldade, porque é prazo para pagamento. Tá? Mas, da mesma maneira, tem-se entendido que é prazo processual, que é dias úteis, porque tem efeitos no processo, como incidência de multa e incidência de honorários. Tá? Então, aqui seria o prazo de 15 dias, até porque é o prazo mais extenso, para facilitar tudo mais, até para permitir que a parte realmente tenha um tempo para ela tentar pagar. Né? Aqui, aplica-se a mesma coisa ao cumprimento provisório. Como assim? A parte vai pagar no cumprimento provisório? Não, ela vai depositar. Tá? Se ela não depositar no prazo de 15 dias, vai se aplicar a multa e os honorários. E isso foi uma alteração significativa porque a jurisprudência do STJ é contrária. A jurisprudência do STJ entende que no cumprimento provisório não caberia multa e honorários do não pagamento. Tá? Então, isso aqui foi uma mudança importante. E outra coisa que é bem significativa é que esse depósito não vai ser considerado ato incompatível com o recurso. Tá? Isso está no parágrafo... Perdi aqui. Isso está no
520, parágrafo 3º, tá? Que esse depósito, no cumprimento de sentença, isto é, tem recurso caminhando, não é considerado ato incompatível com esse recurso. Tá? E aí, quem tiver com o código aí, quiser fazer remissão no artigo 1000, o artigo 1000 é que fala que, se a parte expressa ou tacitamente praticar ato incompatível com o recurso, ele não vai ser admitido. Lá não faz referência ao 520, parágrafo 3º. Tá? Então, é bom ter a remissão lá no artigo 1000, de que existe essa hipótese aqui do 520, parágrafo 3º, para que vocês não esqueçam. Tá? A gente não tem ainda códigos referenciados com as referências, então acho que é uma dica que pode ser útil. E nesse caminho de cooperação, de lealdade, o próprio réu pode vir espontaneamente fazer o pagamento, tá? Mesmo antes da abertura dessa fase de cumprimento de sentença. O artigo 526 permite que ele venha e faça o depósito. Só que aí a gente tem um problema. Porque a questão não é o estímulo ao pagamento voluntário. O que o código coloca? Se ele vem e paga, ele está precisando, por exemplo, colocar seu caixa em dia, está precisando entrar numa licitação e demonstrar a sua liquidez. Tá? Ele é interesse dele pagar. O que a gente viu o quê? Bater palmas para ele e falar, ótimo, vamos acabar com isso aqui. O que o código fala? Se ele pagar errado, tem honorários e multa sobre o restante. Então, você fica com medo de fazer o pagamento ou não. Vai que você paga errado, vai que o juiz entende que é outro valor. Você vai pagar o honorário e multa que você estava tentando fugir. Tá? Então, o que eu acho que pode ser uma boa interpretação? Se o réu fizer o pagamento, tá? E o juiz entender que ele não é o pagamento correto, o juiz tem que abrir para o réu, para o executado, né, agora que já está aberto o cumprimento de sentença, para que ele complemente. Se ele não complementar, aí nós temos a multa e o honorário. Não faz sentido a gente punir o executado porque ele tentou mais rapidamente pagar. Né? Às vezes o exequente nem ia entrar naquele mês, ia esperar 3, 4 meses. Ele tentou pagar mais rápido, eu não vou punir ele por isso, mesmo que ele tenha feito o pagamento de maneira errada. Tá? Depois nós temos o cumprimento de obrigação de fazer e não fazer. Como eu já disse, o juiz, já na sentença, ele já vai determinar o que deve ser feito, o que não deve ser feito, e já vai colocar, inclusive, o que é necessário para o cumprimento. Tá? Então, o juiz já pode deixar ali pronto o que vai ser necessário para o cumprimento dessa obrigação. Tá? No parágrafo 1º, tem vários exemplos aí do 536. Tá? No parágrafo 1º tem vários exemplos do que o juiz pode fazer. Na mesma modalidade que vem os exemplos da tutela cautelar, lá no parágrafo 1º traz uns exemplos para que a gente não esqueça o que pode ser feito. Tá? Se ele descumprir sem justificativa, o parágrafo 3º diz que cabe litigância de má-fé e crime de desobediência. Tá? Então aí, mais uma vez, o estímulo, a coerção para que se cumpra. Só que eu quero abrir uma reflexão. Por quê? Se você for lá no processo de execução, lá no ato atentatório à dignidade da justiça, do artigo 774, ele vai falar que descumprir ordem judicial é ato atentatório à dignidade da justiça. Faz diferença? Faz. Por quê? A litigância de má-fé é multa de 1 a 10%. O ato atentatório à justiça é multa até 20%. Tá? Para mim, isso é descumprimento de decisão, isso não é litigância de má-fé, isso é ato atentatório à dignidade da justiça. A multa tem que ser até 20%. Para mim, está errado o que está escrito lá. Tinha que ser ato atentatório à dignidade da justiça. Tá? Porque lá está escrito o executado, e o executado é a nomenclatura que se utiliza no cumprimento de sentença, o executado que não cumprir ordem judicial está realizando o ato da dignidade da justiça, ato atentatório à dignidade da justiça. Tá? Outra coisa que foi mantida foram as astrentes. Está aí no 537. Tá? E ela pode ser, inclusive, de ofício. E, depois de muito debate, decidiu-se que vai ser revertido para o exequente. Tá? Durante uma época do processamento aí do novo código, teve a ideia de fazer a separação dessa reversão. Até o valor da execução iria para o exequente e, depois disso, iria para o Estado. Tá? Mas não optou-se por isso. Por quê? Quem falava nisso falava, não, nós temos que ter uma multa, não só por exequente, que está demorando a receber a obrigação que deve ser feita ou não feita,
mas também para o Estado que está tendo uma ordem descumprida, né? Mas a gente já tem a litigância de má-fé ou o ato atentatório dignado de justiça para fazer esse papel. Então seria um papel duplo aí, uma multa, duas multas sobre uma mesma justificativa. Então, ao meu ver, é por isso que não fez a reversão para o Estado do excedente, tá? E, inclusive, é cabida no cumprimento provisório. Então, se você tem uma tutela provisória de obrigação de fazer e não fazer, cabe também às astrentes, da mesma forma, tá? Ela é devida desde o dia do seu descumprimento, tá? E pode ser revista a qualquer momento. Mas o que é importante? Se for revisar essa astrente, ela continua com o mesmo valor de antes, tá? Se a astrente foi cobrado R$500 por dia até dia tal, eu, juiz, não posso voltar e mudar o valor. Tá? As vencidas continuam com o mesmo valor. As vincendas se alteram. Tá? Porque vinha muito juiz, colocava uma multa muito grande, depois chegava na frente, a multa ficou muito grande, né? Vou prejudicar a sua atividade empresarial. Infelizmente, você não cumpriu, tem que prejudicar mesmo. Se estava muito alta, viesse até mim e falasse, né? Mas é um descumprimento de ordem, não cabe a gente ficar aqui protelando. É o estímulo, é aquilo que eu estava falando mais cedo, é ser firme para o cumprimento. Tá? E isso, toda essa sistemática revoga a súmula 410 do STJ. Tá? Porque a súmula 410 diz que precisava de intimação pessoal das astrentes. Agora não é mais necessário. Tá? Vai pela regra geral, é intimada a obrigação de fazer e não fazer, já começa a correr as astrentes. Tá? Não tem mais a súmula 410 do STJ. E se o recurso for julgado improcedente, as multas não são mais devidas e elas são devolvidas. Tá? Inclusive aquelas que venceram. Na última revisão do texto, gente, antes da última revisão do texto, tinha um artigo, um parágrafo específico sobre a influência do juiz na atividade empresarial. O juiz iria poder determinar um administrador judicial para entrar dentro da empresa e mandar a empresa, por exemplo, fazer uma obrigação que deve ser feita, ou modificar a estrutura para parar de poluir um rio, por exemplo. Tá? Mas isso foi retirado. Isso não tem uma redação expressa no Código. O que a doutrina está dizendo? Que poderia ir pelos poderes gerais do juiz, pelo artigo 139, inciso 4, tá? Que é a possibilidade de intervenção direta nas empresas para que seja cumprida a obrigação de fazer ou não fazer. A última aí das nossos cumprimentos de sentenças que já existiam, cumprimento de entrega. Tá? No mesmo sentido da obrigação de fazer e não fazer, ele já fala, não cumprido, você já manda fazer a busca e apreensão ou a emissão na posse. Sem muito segredo. Tá? São pouquíssimos artigos. Depois ele vem falar que cabe a multa às astrentes, então você pode usar as astrentes aqui. E se você tiver alguma benfeitoria, tá? Você tem que falar na fase de conhecimento. A retenção propriamente tem que ser trazida na contestação. Tá? São só lembranças aí. Coisas que já são utilizadas. Mas então, cumprimento de sentença de prestar alimentos. Muitos de vocês aí da área de família utilizam isso aí no dia a dia. Agora nós temos então a figura do cumprimento de sentença de prestar alimentos. Muitos juízes já utilizavam do 475 analogamente, tá? Mas agora, inclusive para a pena de prisão, nós temos um cumprimento de sentença. Tá? A pena de prisão não vai precisar aí da citação. Não vai precisar abrir um novo procedimento, não tem mais isso. Continua no mesmo processo. Tá? Pode ser alimentos definitivos ou alimentos provisórios. Acabou com a diferença lá de alimentos provisórios e provisionais, que também não fazia diferença nenhuma. Só que os alimentos provisórios, eles têm que ser em autos apartados. Tá? Tá expressa aí a possibilidade de utilizar o salário mínimo. Tá? Então, 533 fala que pode-se fixar o salário mínimo. E mantém a ideia de que a prisão só pode acontecer sobre o pagamento dos últimos 3 meses, mais as parcelas durante o processo, que é a súmula 309 do STJ. Tá? Isso se mantém tudo igual. A competência tem a possibilidade de entrar no domicílio do alimentando também. Tá? E a intimação tem que aqui ser pessoal,
e em 3 dias. Então, aqui tem regra expressa falando que a intimação do executado tem que ser em 3 dias. Tá? E aí, pessoalmente, essa intimação tem que ser feita. Durante o caminhar também aí do processo, do código, né, no legislativo, teve um período em que aumentou esse tempo de 3 dias para 10. Tá? Mas não foi a opção final do legislador, isso aí voltou para 3 dias. E aí, quero fazer uma reflexão com vocês da área de família, que são defensores públicos. Vamos dizer que a parte foi citada lá no processo de conhecimento. Tá? Como eu disse a vocês, não tem mais a intimação por edital. Então, se ele sumir, antes mesmo da fixação de alimentos, ele nunca vai saber que aquilo está acontecendo. Vai chegar no cumprimento de sentença, aquilo vai tudo andar sem ele e sem curador especial, porque não se nomeia mais curador especial para o citado pessoalmente. Tá? E aí ele vai poder ser preso, sem nunca estar sabendo de fixação nenhuma. Aqui eu acho que cabe uma reflexão se deveria ou não existir o curador especial para essa figura especificamente. Porque a prisão civil ela é a coisa mais rara no nosso sistema. Então não é qualquer coisa que pode prender. Né? Então isso tudo, ainda mais o Estado tem que garantir que tudo seja feito da melhor maneira possível. Né? Sem haver uma restrição de liberdade com alguma nulidade. Porque a pessoa vai ser presa e só aí que ela vai procurar um defensor público ou um advogado para cuidar do caso dela. Tá? Então, acho que no caso aqui, especificamente da pena de prisão, seria interessante colocar o curador especial do artigo 72. Porque, até se a gente utilizar o artigo 274, parágrafo 2º, ele vai falar que, quando necessário, pode ser feita a intimação por edital. Tá? Eu entendo que essa é uma hipótese que talvez seja necessária a intimação por edital. Tá? Para aí configurar analogamente com o 72 a possibilidade do curador especial. Tá? O protesto, o professor Juliano já falou, cabe para os alimentos também, e aqui inclusive nos provisórios. Tá? Lá atrás, a gente viu que o protesto era só para o cumprimento de sentença definitivo. Especificamente, quanto ao cumprimento de sentença de pagar alimentos, se for provisório, cabe também. A justificação se mantém, no caso da prisão, e é uma impossibilidade absoluta. Tá? Tem que se demonstrar que essa impossibilidade é absoluta. O que é uma impossibilidade absoluta? O juiz vai ver em cada caso. Tá? Não se alterou o regime continua fechado, tentou se alterar, mas não conseguiu, o regime continua fechado, mas o STJ ele já vem flexibilizando essa questão do regime fechado em alguns casos. Então, em caso de doença avançada, ou em caso de idade avançada, ele tem deixado que seja prisão de semiaberto. Tá? Então, creio eu que a jurisprudência vai continuar no mesmo sentido. Renovação da prisão. Também continua no mesmo caminho, o código não muda nada. Então, você pode renovar desde que esteja dentro do prazo de 90 dias. E aí veio dizendo do desconto em folha de pagamento. Tá? Agora, esse desconto vai poder ser feito em até 50% do salário líquido. Então, o desconto na folha de pagamento, até 50% do salário líquido, e não só das parcelas vincendas. Vai poder diluir no desconto da folha de pagamento as parcelas vencidas. Então, se você tem parcela vencida, por exemplo, 1 ano sem pagar, além de ter as parcelas vincendas, você vai já incluir no desconto da folha de pagamento as parcelas vencidas. Tá? A doutrina e a jurisprudência falam aí que o Código perdeu uma oportunidade muito boa de tornar obrigatório o desconto na folha de pagamento quando se tratar de menor incapaz. Porque essa é a maneira mais eficaz de conseguir que o alimentando receba o seu dinheiro adequadamente todo mês na data correta. Tá? Então, que o Código poderia ter aí favorecido o menor e o incapaz para que ele obrigatoriamente recebesse através disso aí. Se procrastinar, se não pagar, se ficar enrolando, envia para o Ministério Público, é considerado crime de abandono material. Aí a pena de penhora. O Código, nessa parte, ele exclusivamente no 528, oitavo, e no 530, ele poderia ter redações melhores. Tá? Porque o 530 fala lá, não cumprida a obrigação, observar-se-á os dispostos no 831 e seguintes, que fala da penhora. Não cumprida qual a obrigação?
A obrigação da sentença ou a obrigação depois que a pessoa já for presa e não pagou mesmo assim? Não fala. Tá? Se a gente for pela ordem dos artigos, tudo bem. Vem depois, então, da pena de prisão, então está entendendo que você vai converter o que é pena de prisão em pena de penhora. Então, você vai observar a partir dali os requisitos da penhora. Tá? Mas muita gente pode também interpretar que é não incumprida a obrigação da sentença. Então, ao mesmo tempo que eu posso cobrar a prisão, eu vou cobrar a penhora. Tá? Então, poderia até vir a se teorizar uma hipótese de fazer os dois nos mesmos autos, a prisão e a penhora, sobre o mesmo valor, inclusive, o que hoje não poderia. Tá? Para mim, a melhor interpretação é continuar como está hoje. Você só pode realmente utilizar a penhora sobre aquilo que não está sob a pena de prisão. Se não for efetiva a pena de prisão, você converte na pena de penhora. Tá? E aí o 528, oitavo, que esse sim, esse desde logo ali, vocês podem esquecer ele, tá? Porque causa uma confusão só. O melhor é se entender que é possível você entrar só com a penhora em qualquer momento, não precisa ser desde logo, porque o desde logo parece que você só pode entrar com a pena de penhora exclusiva, você só pode ignorar a pena de prisão se você entrar desde logo, logo depois da sentença. Tá? Dá a entender que depois não poderia. Tá? Então ignorem esse desde logo, não tem nada a ver. Tá? A melhor interpretação é que a qualquer momento, seja um mês depois, seja 6 meses depois, seja um ano depois, pode entrar com a pena exclusiva de penhora. Tá? Quando se tratar de penhora, a gente tem a impugnação e não a justificação. E, inclusive, cabe efeito suspensivo. Tá? Só que o efeito suspensivo não impede o alimentando de levantar os seus alimentos provisórios. Tá? Talvez as parcelas vencidas fiquem paradas, mas as parcelas que vão vencendo mês a mês, ele vai poder levantar mesmo com aí o efeito suspensivo. Sobre a fazenda pública, não mudou muita coisa, porque nós temos regra constitucional. Artigo 100 da Constituição da República vai trazer a questão do precatório e tudo mais, então o código fica limitado do que ele pode falar. Basicamente ele fala, o exequente tem que trazer já o demonstrativo do crédito, se for mais de um exequente, cada um traz o seu. Tá? Não vai se aplicar a multa do 523, que é aquela multa de 10% do não pagamento de quantia certa, obviamente, porque ele não vai pagar em 15 dias. Né? E aí, impugnação aqui é 30 dias, mas é prazo próprio. Tá? Por isso que não se prevê prazo em dobro. Aqui é prazo próprio para a fazenda pública, por isso que o prazo é 30 dias. Não se dobra para 60, não. E aí continua, R prevê o precatório. E tudo aquilo que eu falei da modulação dos efeitos, tem os artigos idênticos. O 12, 13, 14 e 15 do 525 estão idênticos no 535. Para quê? Para mostrar que é possível a modulação de efeitos em face da fazenda pública. Tá? Então, toda aquela reflexão que a gente fez se aplica aqui. Agora, então, vamos entrar no processo de execução. O meu tempo já está acabando. Como eu já falei, o processo de execução, ele dá uma abertura ampla. Ele vai falar que ele se aplica ao cumprimento de sentença, no que couber, o cumprimento de sentença se aplica nele, no que couber, o processo de conhecimento se aplica nele, no que couber. Então, a gente tem que fazer sempre um estudo aí, procurando qual que é realmente, tá, o que a gente vai se utilizar. A primeira coisa que cabe mencionar é que agora cabe citação pelo correio. Anteriormente não poderia ser por carta. Tá? Por quê? Na verdade, o código lá no processo de execução, desculpa, ele não traz nada sobre citação. Então, a gente vai pela regra geral do processo de conhecimento. Cabe, sim, pelo correio. Tá? Outra coisa que é importante, que a gente já comentou aqui, é o ato atentatório à dignidade da justiça, que é uma multa de até 20% que se reverte para o exequente. Tá? Então, essa multa aqui, vocês olham lá no 774, ela tem diversas hipóteses e uma delas é descumprir as decisões judiciais. Tá? Isso aqui realmente veio para reforçar, para ser coercitivo, para estimular as partes a pagarem o mais rápido possível. No entanto, para não ficar muito bravo, né, para ser um morde e assopra, o código colocou lá no 772, inciso 2º, que o juiz pode adverter a parte que aquilo que ela está fazendo é um ato atentatório à justiça. Então, o juiz vai chegar e vai falar, olha, isso que você está fazendo é ato atentatório à justiça. Tem certeza que você vai continuar? Se continuar, eu vou dar a multa. Tá? Isso até pode ser um facilitador de uma mudança de cultura.
Porque aí o juiz não precisa já aplicar a multa e aí ter recurso e ter uma confusão toda. Ele vai primeiro advertir, né, vai dar uma advertência, e aí a parte, obviamente, ela sabe que se ela continuar, ela vai tomar uma multa, né? O 782, parágrafo 3º e 4º, vem falar da grande inovação, que é o juiz poder incluir o executado em cadastros de restrição de proteção ao crédito. Então, o juiz vai poder mandar para o Serasa, vai poder mandar para o SPC, tá? Vai poder mandar o nome lá para fazer mais um tipo de coerção. Tá? Isso está lá no 782, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Tá? Cabe no processo de execução e no cumprimento de sentença definitiva. Isso é uma crítica da doutrina, porque não há motivo para não caber também no cumprimento de sentença provisória. Tá? Não tem uma explicação por que não pode o cumprimento de sentença provisória. Tá? Porque no momento que você deixa de ter aquela sentença ou aquela decisão que é provisória, é só você tirar do cadastro. Tá? Mas não foi feito aí essa previsão. O 905 vem trazer uma questão para barrar um tipo de comportamento dos advogados, que era pedir liberação de valores ou de veículos ou de imóveis, o que seja, durante o plantão judiciário. Porque ele sabia que tal juiz tinha tal interpretação, então ele ia lá durante o plantão judiciário daquele juiz pedir a liberação. E aí o código proíbe. Não é permitido o levantamento de dinheiro ou liberação de veículos, de imóveis, do que tiver lá para ser liberado, durante o plantão judiciário. Tá? Aqui cabe uma flexibilização, né, gente? Se for muito urgente, o juiz vai poder liberar. Né? Às vezes, realmente está necessitando ali, naquele momento. Tá? Outra coisa pacificada, honorários. Depois que se citou os 3 dias e... Depois que se citou para o processo de execução, tem 3 dias para pagar, não pagou, cabe honorário de 10%. Então, o juiz já fixa que os honorários vão ser 10%. Tá? Se pagar nesse interregno dos 3 dias, os honorários caem para 5%. E, se o juiz entender que a causa é complexa, teve embargos e tudo mais, os honorários podem ser majorados até 20%. Tá? Então, a regra é 10%, mas pode ir para 5 ou até 20, dependendo do caso. Tá? O 805, desculpa, eu falei 803 no início, mas 805, vai falar da responsabilidade que todas as partes e o juiz têm de procurar o meio menos gravoso para a execução. Tá? Isso aqui é um processo cooperativo, um processo de lealdade, é um processo coparticipativo. Tá? Então, o que o 805 vai falar? Que o exequente e o juiz tem que indicar o meio menos gravoso. E se o executado souber qual que é o meio menos gravoso, ele também tem que indicar. Tá? E se ele não indicar, é ato atentatório à dignidade e justiça. Até 20% do valor da causa como multa. Tá? Então, mais uma vez, correção em cima do executado. Para acabar, 3 últimos slides. Renajude, continua lá previsto, tá? 845, você faz dos próprios autos, e pode até fazer a restrição de circulação. Porque no Renajude você tem a restrição de venda, né, de transferência, e a restrição de circulação. Se você restringe a circulação, parou numa blitz, o veículo vai ser restrito pela polícia, vai ser levado embora, porque ele não pode circular. O juiz pode fazer isso. Tá? Aqui, grande inovação sobre a avaliação. Se for possível, se tiver um órgão oficial de avaliação, ou então anúncios de vendas sobre o bem que se pretende avaliar, pode-se utilizar essa avaliação. Exemplo, carro, tem a tabela FIPE. Então, não vai trazer um avaliador para avaliar o carro, vai utilizar a tabela FIPE. Se não concordou, você vai lá e impugna. Né? Você vai lá, simples petição e mostra por que não deveria ser esse valor. Tá? Então, isso aqui não é só para carro, gente. Para qualquer tipo de bem que haja esse tipo de avaliação. E quem tem a responsabilidade de trazer essa avaliação? Quem indicar o bem à penhora. Então, se for o exequente que disser, ele tem um carro, ele já fala, o carro é modelo tal, não sei o que, nananana, tabela FIPE, valor tal. Se for o executado que for falar, olha, toma esse meu bem aqui, eu já olhei lá na tabela FIPE, vale tanto.
ok? Então, quem trouxer para o juiz já traz com a avaliação, para a gente tentar acelerar. Aí vem o Bacenjude. O Bacenjude, que foi alvo lá no Legislativo de muita tentativa de mudança, tá? Não mudou, graças a Deus, continua sendo uma ferramenta para o juiz conseguir. Tá? Obviamente, ele vai ser feito sem a ciência prévia da outra parte, porque se a outra parte souber, vai tirar todo o dinheiro. Né? Se, como muitas vezes acontece, for executado, for bloqueado mais do que o valor, tem 24 horas para o banco desbloquear. Tá? Isso tem que ser feito nesse prazo de 24 horas. E a parte tem 5 dias para alegar a impenhorabilidade. E esse último aí, cabe em liminar, é uma coisa óbvia, eu coloquei porque na Câmara dos Deputados eles tinham colocado um artigo que estava falando que o Bacenjude não cabia em liminar, tá? Que não poderia se utilizar o Bacenjude em liminar. Agora pode. Bens impenhoráveis, o que mudou? Gente, eu estou indo rápido para dar tempo de a gente terminar no horário. Salário agora é até 50 salários mínimos são impenhoráveis, tá? E a poupança, até 40 salários mínimos são impenhoráveis, exceto para o caso de prestação de alimentos. Tá? Em alimentos, eles não são penhoráveis, você pode utilizar esse valor. Então, o montante aí de salários mínimos se alterou. O resto dos bens impenhoráveis continuaram as mesmas coisas. Para quem mexe aí com societário, agora tem um tipo próprio de penhora sobre cotas da sociedade, só para vocês saberem, está lá no 861. E o leilão, que agora não tem mais asta pública e leilão, como que ele vai ser feito? O juiz vai determinar qual é o preço mínimo, as condições e as garantias, tá? E ele também vai dizer qual que é o preço vil. Se ele não disser qual que é o preço vil, aí é 50%. Tá? Mas a ordem é que o juiz diga qual é o preço vil. Se tratar de incapaz, na hora do leilão, o imóvel, por exemplo, não vai poder ser vendido a menos de 80% da avaliação. Tá? Se tentar fazer leilão de imóvel de incapaz e não conseguir pelo menos 80% da avaliação, o juiz vai paralisar o leilão, o imóvel vai ficar 1 ano com o administrador judicial, tá? E depois vai tentar vender de novo. Isso não impede que o imóvel seja alugado, tá, gente? Mas é só aqui para proteção do incapaz, não vai se vender o imóvel dele por menos de 80%. Tá? O que o juiz pode permitir nesse leilão? Ele pode permitir a divisão, o parcelamento, né, em 25% de entrada e o resto em até 30 meses, desde que seja prestada caução. Se for bem imóvel, aí presta uma caução. Se for bem imóvel, é a hipoteca do próprio imóvel que se está adquirindo. Tá? O leilão vai ser preferencialmente eletrônico, vai ser divulgado na internet, não precisa de ficar fixando edital na porta do tribunal. E quem vai ter preferência na arrematação? Cônjuge e sócio, conforme os bens. Tá? Outra coisa importante, que já é muito utilizado aí no processo penal, é a alienação antecipada. Em alguns casos, antes mesmo de se verificar a possibilidade de venda dos bens, o juiz já vai fazer essa alienação antecipada. Para quê? Para que o bem não se deteriore. Então, lá no penal, quando tem um carro que é produto de crime, que vai ficar paralisado, ao invés de deixar ele paralisado, se deteriorando, o juiz vende e guarda o dinheiro. Tá? Aqui é a mesma lógica. E o código prevê para quê? Para veículos, pedras e metais preciosos, porque deve sumir das varas e eles não, ou do depositário e eles não querem deixar isso, ou bens móveis que podem se deteriorar, ou quando se demonstrar que haverá uma vantagem nesse tipo de venda. Então, por exemplo, se tem dólar guardado, agora é uma vantagem vender esse dólar, né? Vai ser muito mais dinheiro do que se ele for vendido daqui a alguns meses, se Deus quiser. Outra coisa, gente, se for fazer desconsideração da personalidade jurídica, tem o artigo 134, que tem procedimento próprio, e se aplica em todas as fases do processo, inclusive aqui. Embargos de execução, continua no mesmo sentido, sem garantia do juízo, tá? Com uma diferença. Se a execução está sendo realizada
Com carta precatória para penhora em outra localidade, você pode apresentar os embargos no juízo deprecado. Tá? É a mesma lógica da contestação. A contestação vai poder ser apresentada no juiz, perante, né, o juízo que você reside e que você decide, você requer, por exemplo, que a competência seja transferida. Tá? Aqui é a mesma coisa. Como você está no juízo deprecado, você pode entrar com os embargos lá. E aí tem duas hipóteses. Se os embargos se referirem à questão de penhora daquele juiz deprecado, ele responde os embargos. Se for questão de todo o processo de execução, ele remete os embargos para o juiz deprecante. Tá? Então isso é uma alteração significativa, que é uma possibilidade aí nova. Penhora incorreta ou avaliação errônea. Também, se for uma questão que vier depois dos embargos, como essa penhora incorreta, como essa avaliação errônea, a gente vai utilizar a simples petição. Tá? Aonde está escrito simples petição, gente, leiam em execução de pré-executividade. Tá? É a mesma coisa. A execução de pré-executividade de hoje, ela chama no CPC de 2015 simples petição. Então, tudo que era execução de pré-executividade, vocês vão entrar com uma petição simples. Não tem nome, não tem forma, não tem nada. O código também trouxe para cá, da execução fiscal, agora para todas as execuções, a prescrição intercorrente. Como que ela funciona? Se você não conseguiu bens para executar, você tem 1 ano que o processo vai ficar suspenso. Tá? O processo ficou suspenso, passou 1 ano, tenta-se de novo encontrar bens. Não conseguiu, deixa o prazo prescricional começar a correr. Tá? Aí chegou no fim do prazo prescricional, declara a prescrição. Lembrando, quando for declarar a prescrição, precisa abrir para o contraditório. O juiz não pode dar decisão surpresa, artigo 10 do nosso código. Toda vez que for dar uma decisão que vai influenciar, que vai prejudicar alguma parte, ele tem que dar ciência a ela. Tá? Então era isso, gente. Eu sei que foi corrido, muita coisa, mas eu acho que deu para, no tempo, eu passar uma parte geral aí do que era o cumprimento de sentença e execução. Eu gostaria de agradecer a todos. Uma boa tarde para todo mundo.